O Laboratório de Apoio Tecnológico da Universidade de São Carlos funciona dentro do Instituto de Física da USP de São Carlos. E o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica mantém todas essas atividades. São inúmeros pesquisadores e técnicos trabalhando em inovação. Imaginem assim, olha, o projeto sai do papel, como esse aqui, ó. O projeto é desenhado e colocado as dimensões. E logo em seguida, os técnicos do laboratório e os pesquisadores pensam a forma que ele será aplicado. Imagine o técnico trabalhando em uma peça como aquela ali no fundo. O técnico trabalha e, à medida que ele entende as dimensões da peça, a forma de corte que já foi projetada no papel, ele começa a fazer o desenho no computador. Essa é a diferença de um laboratório extremamente preparado. A iluminação desse laboratório é totalmente diferente. Enquanto outros usam a iluminação convencional, aqui a iluminação é a LED. LED que pode ser utilizado em vários projetos. Luiz Gussen vai nos explicar agora a forma como esse laboratório vem sendo desenvolvido e para quem se trabalha e como se trabalha num laboratório chamado LAT. Gussen, de que forma esse laboratório foi criado e quais as vantagens de quem faz inovação em parceria com a USP? O LAT é o nosso laboratório de apoio tecnológico. Ele nasceu há 3 anos atrás com o objetivo de dar um apoio e suporte aos desenvolvimentos internos. Quando a gente fala interno, a gente fala de outros parceiros dentro da universidade, como a biofotônica, como a parte de materiais, como a parte de cristalografia, enfim, todos que precisam de algum apoio tecnológico que é da nossa competência, então nós temos condições de poder contribuir com algum esforço. E para buscar o recurso do investimento externo, esse é o grande mote do LAT, que é trazer empresas que estão interessadas em desenvolvimento de novas tecnologias, trazendo uma inovação que agrega sempre valor aos seus produtos. O LAT hoje está sendo mostrado já na sua casa nova. A gente teve um esforço muito grande para transformar esse local, que ainda depende de uma série de melhorias, mas de qualquer forma nós já estamos numa situação muito mais otimizada em termos de programas de desenvolvimento. Esse espaço que vocês estão vendo aqui é o espaço que nós dedicamos no LAT aos pesquisadores que executam na fase do projeto a parte de aquisição de dados, de busca de informações, de acesso à internet, de elaboração de projetos, de trabalhar com ferramentas pesadas. Hoje nós temos alguns softwares tipo SolidWorks, 3 Pro, que nos auxilia muito no desenho de peças fundamentais para a criação do protótipo, que é o objetivo das empresas quando fazem conosco um projeto de inovação. Imaginando da forma como o Gussen explica, nós estamos entendendo aqui, olha, vamos chegar mais próximo de um projeto que está sendo desenvolvido nesse momento. Saindo do papel, né? Ele está sendo feito na tela do computador, e isso é uma forma do pesquisador e dos técnicos do laboratório saber o que vai ser feito logo na segunda fase do projeto. Nesse caso aqui você estaria desenhando uma peça. Essa peça vai ser aplicada aonde? Esse é um protótipo para tratamento de água, com um dos parceiros nossos, que vai ser utilizado um sistema de filtragem, utilizando um comprimento de onda específico. Aí vai ter aquela peça onde vai ter a passagem de água, junto com uma lâmpada especial. Perfeito. Então, nasce aqui os primeiros passos, né, do papel para a tela do computador e depois para a montagem do protótipo. Isso aqui nós pegamos as medidas do que já existe e projetamos um sistema que vai encaixar num produto que o nosso parceiro já tenha pronto, ou adaptamos um novo produto para ele. Perfeito, entendo. Mas também o Gussen vai nos explicar melhor o que vem a ser esse produto. Ele começa a ser pensado, desenhado e logo vem o protótipo. Exato. Aquilo que você pôde mostrar ali com o Igor, na verdade é o projeto da peça que vai acoplar esses 2 componentes que fazem parte de um programa de pesquisa que nós estamos desenvolvendo junto com a Latina. Latina é uma empresa aqui de São Carlos que desenvolve produtos eletrodomésticos. Em específico, esse equipamento vai ser utilizado nos bebedouros. Então, esse tubo com esse acabamento terminal aqui, essa peça de metal, uma peça de alumínio, já foi feita através de projeto e de desenho, e utilizando até
a ferramenta que nós já temos aqui, que é um torno, uma fresa, que a gente adquiriu recentemente, a gente pode trabalhar com mais rapidez para elaborar os protótipos. Na verdade, esses 2 tubos vão estar ligados por uma lâmina metálica, onde a água, ao passar, ela passa a ter uma descontaminação através da utilização dessa lâmpada UV que está do lado. Então, tudo isso é criação interna, que vai permitir uma inovação importantíssima no produto do nosso cliente, que vai ser para ele, sem dúvida nenhuma, um diferencial muito importante no mercado. Várias empresas podem ser parceiras do LAT. O LAT desenvolve, ou melhor, cria soluções. As empresas que porventura queiram ser parceira do LAT, qual é o caminho? É muito simples esse acesso, né? Nós temos hoje uma possibilidade de abrir as nossas competências para todo o mercado produtivo. Na verdade, o objetivo do LAT, como uma instituição pública, é contribuir, na medida do possível, com a pesquisa nacional. O custo de pesquisa hoje dentro das empresas é muito caro, é muito alto. E nós temos que utilizar a infraestrutura que a universidade nos oferece, que são esses enormes laboratórios, com essa gama de equipamentos que vocês vão poder ver aqui, que custa alguns milhões de dólares, e isso tudo tem que estar em favor da nossa sociedade. De que forma a nossa sociedade é beneficiada? Quando a empresa utiliza a pesquisa a custo baixo e se traduz no produto final a um custo competitivo no mercado. Essa é a ideia. Essa é a ideia. A ideia é essa, que a palavra inovação está embutida dentro dela. Só que mais que isso, o LAT tem uma segunda etapa que a gente vai passar a conhecer agora. Vamos conhecer o Laboratório de Apoio Tecnológico do Instituto de Física da USP de São Carlos. Vale a pena você entender a inovação. Saindo da parte onde os pesquisadores pensam para a execução. Essa segunda parte, o LAT também está coberto, ou melhor, recheado de novos equipamentos ultramodernos que auxiliam na área da inovação. Gusten, conta pra gente de que forma se criou o LAT e como ele está aplicando aquilo que foi, na primeira parte, desenhado. Como eu falei anteriormente, nós conseguimos criar nessa nova estrutura do LAT um ambiente de trabalho mais adequado aos profissionais, né? A primeira parte que vocês viram lá, é importante o silêncio, é importante a pesquisa um pouco mais tranquila, para que o pesquisador tenha condição de analisar números, arquivar dados, fazer a aquisição de números importantes para compor a ideia final do projeto. Aqui dentro, nesse segundo ambiente, nós temos a sala operacional, propriamente dita, né? Nós temos a mesa ótica de trabalho, nós temos a bancada com vários instrumentos de medição, instrumentos de comparação, instrumentos de análise, de avaliação, de validação de produtos. E aqui então a gente tem a parte onde se executa a missão de chegar no produto final através do nosso protótipo. Nós não temos absolutamente nenhum compromisso com design. Isso é parte do nosso parceiro. Mas nós temos a obrigação de compatibilizar esse desenvolvimento o mais próximo possível da versão final que o nosso cliente precisa. Porque qualquer mudança num protótipo vai introduzir mudanças de especificações que depois nós temos que trabalhar no segundo momento. Então, quanto mais estivermos próximos do produto final, é mais garantida a eficiência dessa tecnologia nova que está sendo agregada ao produto do nosso parceiro. E o que não falta são produtos novos, aplicados na área de odontologia, na latina, o exemplo de eletrodomésticos e em tantas outras áreas. Daqui, como o Gusten disse, os técnicos e pesquisadores pensam um pouquinho mais, analisam o produto com mais profundidade. Nesse caso aqui, o Orlando está verificando um protótipo de um novo produto, só que agora ele está analisando o comprimento de onda, o tipo de luz, qual a aplicação e tantos outros parâmetros que só ele mesmo pode nos oferecer. Orlando, explica para a gente de que forma você entende a exemplo desse produto que está na tela do teu computador. Aqui é um produto já existente que a empresa comercializa, que é um refletor, um iluminador bucal na parte de odontologia, que já existe, já produz, já fabrica e vende isso daqui para o consumidor final. E foi desenvolvida a parte ótica aqui dentro do laboratório e a gente está fazendo uma evolução agora da parte de dissipação térmica. Então, eu estou fazendo, aqui são fotos de alguns protótipos que a gente criou aqui para melhorar a dissipação térmica do produto. É uma evolução, a gente desenvolveu uma ideia deles. E agora a gente está melhorando o produto já existente. Com isso a empresa ganha muito, né?
Com certeza, não só a empresa, como os profissionais que trabalham com esse tipo de equipamento, porque você melhora o conforto do paciente, você melhora o diagnóstico do profissional que trabalha nessa área. Perfeito. Imagina só, o Gerolando está nos explicando. A empresa ganha muito com novos equipamentos e novo desenvolvimento. O LAT faz isso, o Laboratório de Apoio Tecnológico, dentro do Instituto de Física, dentro do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica da USP São Carlos. Gustavo, eu gostaria de te ouvir agora para o futuro. O que se espera do LAT? O que vem aí? Quais as novidades? Quais as novas parcerias? Quais os novos desafios? Inovação é sinônimo de desafio sempre. Não tenha dúvida, né? O governo federal hoje está com uma série de programas de fomento apoiando a iniciativa da inovação tecnológica. Nós estamos nos espelhando nesses modelos e tentando introduzir alguns projetos especiais de grande porte que trariam, sem dúvida nenhuma, a autossustentação definitiva do nosso laboratório. É bom salientar que este laboratório hoje ele sobrevive de projetos externos. Então, nós não temos hoje dependência da universidade para a manutenção da nossa equipe de trabalho. Isso era uma meta que nós conseguimos atingir agora no final do ano passado e não podemos deixar essa peteca cair. Quer dizer, continuamos crescendo com o nosso número de profissionais e trazendo esse crescimento por novos projetos, novas parcerias e novos recursos. Eu imagino que, eu não posso falar ainda porque trata-se de uma confidencialidade, que temos 2 ou 3 projetos de grande porte que precisamos contar com eles para a gente ser feliz nos próximos 4 anos. Com certeza a geração de emprego também, o LAT acaba criando novos empregos, novas tecnologias e novas aplicações, né? Agora, eu entendo assim, a pessoa que está nos ouvindo deve perguntar: como eu consigo chegar no LAT, falar com os gestores do LAT, de que forma eu posso fazer um projeto com o LAT? Você poderia nos explicar? É bastante simples, né? Nós temos um telefone de contato, que é o telefone do Instituto de Física, que é o prefixo 16, para quem não é de São Carlos, e o telefone é o 3371-2012. Basta pedir contato com o Laboratório de Apoio Tecnológico, que nós temos aqui alguém do atendimento que poderá esclarecer a forma mais adequada. Normalmente isso acontece através de uma visita. Nós, quando temos uma empresa interessada potencialmente em um projeto, nós convidamos a empresa para que venha aqui e que possamos discutir tecnicamente as suas necessidades, as nossas competências e que se efetivamente nós podemos contribuir com ele em algo importante. É mais ou menos esse o caminho. É uma coisa bem doméstica, né? Vem cá, vê o que nós tem e vamos fazer o programa. É por aí. Com certeza. Laboratório de Apoio Tecnológico da USP São Carlos. Um exemplo de inovação, tecnologia e avanço em prol do Brasil. A ciência brasileira. Como ela caminha? Quais as partes mais interessantes de uma ciência que vem fazendo história ao longo do tempo, mais de 500 anos talvez. Com a chegada do imigrante, a ciência veio junto. Com certeza, nos passo a passo da ciência brasileira estava um grande cientista brasileiro, Sérgio Mascarenhas. Professor, de que forma o professor começou a fazer ciência? Sérgio Mascarenhas iniciou através de uma graduação, chegou a ser um grande pesquisador renomado, mas eu gostaria de saber lá atrás, como começou o professor Sérgio, quais suas origens, as suas raízes, os seus conceitos de família, de pai, mãe, irmãos. Como que foi a vida de Sérgio até hoje? Não, essa pergunta que você faz, eu acho que é a mais importante que se pode fazer, não só a um cientista, mas a qualquer pessoa. A sua pergunta que vale é o seguinte: quem que acendeu a chama no seu coração? Né? Quem que transformou o seu futuro num desafio? E num desafio que trouxesse também prazer e que trouxesse também um significado social. Primeiro, eu acho que ciência ela começa como curiosidade, mas ela tem que terminar com um objetivo social. Ela não pode ser apenas a ciência para o cientista, ela tem que ser a ciência para a sociedade, né? Então eu comecei a me interessar por ciência pelos meus professores
do ginásio do científico. Eu era um estudante muito ruim, viu? Fui reprovado 2 vezes. Mas quando eu encontrei alguém que teve confiança em mim e me abriu o cenário da ciência, que foi um professor de química maravilhoso que eu tive no Rio de Janeiro, aquilo ali mudou a minha personalidade. Eu era malandro, deixei de fazer malandragem para estudar. Eu era preguiçoso, deixei de ter preguiça porque eu tinha necessidade de ganhar o tempo que eu perdi na malandragem. E também os meus colegas. Então eu acho que essa ideia de que você sempre tem alguém que acende a chama no seu coração e a equipe de colegas que mantém um padrão coletivo, né, de entusiasmo é fundamental. Então todo jovem que não tiver alguns bons professores, não precisa ser todos não, alguns que sejam motivadores, alguns professores que mostrem um cenário de entusiasmo, de história da ciência. E eu tive a grande felicidade de ter isso através de um professor meu, de vários professores, mas o que mais se distinguiu foi um professor de química chamado Werner Krauledatz, no Rio de Janeiro. E tive parentes meus tios, que eram médicos, e que sempre me tratava como adulto. Falava sobre Pasteur, falava sobre a medicina. Então aquilo criou um ambiente de interesse. Então, criança e jovem que não tem esse interesse, que não pode criar esse interesse, que está abandonado nas ruas, o interesse dele vai para as drogas, né? Vai para o abandono social. E é, infelizmente, o que acontece numa sociedade tão assimétrica como a nossa. Você não tem apenas o apagão da eletricidade, o apagão da água, você tem um apagão do conhecimento na nossa sociedade. Cada menino desse que não tem essa oportunidade pode ser um talento perdido. Eu não digo que eu seja um grande talento, você falou isso, mas você falou com o coração. Eu vejo nos meus alunos talentos muito maiores do que os meus. Aliás, eu acabei de dizer, né, que se algum professor existe que não tem alunos melhores do que ele, é que ele não foi bom professor, não foi bom cientista. Tenho um orgulho tremendo de ter alunos meus que são muito melhores cientistas do que eu, né? Essa é a cadeia das gerações da qual o Brasil precisa. Mas professor Sérgio chegou a São Carlos e no Instituto de Física criou novos conceitos. Criou uma família. Na verdade, a ciência brasileira pode ser subdividida, pelo menos em São Carlos, antes de Sérgio e pós-Sérgio. Professor, o senhor se sente como um pioneiro da ciência em São Carlos? O professor chegou a fazer pioneirismo, trabalhos pioneiros, através da sua equipe e dos alunos e orientados dentro do Instituto de Física? Eu acho que eu posso responder essa pergunta de uma maneira tranquila, positiva. Que nós conseguimos a equipe, porque o líder só é líder quando a equipe torna aquela pessoa um líder. Se ele é um líder autoritário, se ele é um líder que é só ele é o herói, então ele não é um bom líder. O bom líder é aquele que é erigido em líder pela equipe. Quer dizer, eu sou contra até a ideia do herói. Na sociedade moderna, o herói não existe mais, o que existe é a equipe, né? No tempo mitológico, você falava no herói para ascender uma personalidade naquelas qualidades que eles deveriam ter, né? Porém, agora, no século XX, XXI, o que se tornou realmente de monta, de importância, é a equipe, né? Você substitui o líder e o herói pela equipe. Herói solitário vai ser simplesmente uma árvore que fenece, né? Nós precisamos da floresta e não da árvore, né? Perfeito. Passou o tempo e com
a vinda da ciência, o desenvolvimento da ciência, a inovação. Sérgio não parou. Não foi a idade que determinou o momento da parada, e sim a vontade. A vontade faz parte de suas ações. Janus, ou melhor, Janus foi um símbolo, uma representação mitológica que mostra o passado olhando para o futuro. Professor, é assim que o professor se sente? A exemplo do simbolismo e do troféu, ou hora criado, uma imagem criada, eu gostaria que o professor nos explicasse um pouquinho como um homem cientista, pai e representante da ciência brasileira no exterior, consegue entender o passado e o futuro quando a palavra central é ciência. Realmente a ciência é talvez a única cadeia do conhecimento que, apesar dela ser continuamente desestruturada para ser reestruturada, que a verdade científica não é absoluta. A verdade científica de hoje pode ser a coisa falsa ou errada até de amanhã. Na realidade não é bem assim, porque ela vai sendo aperfeiçoada, né? Então, o passado é muito importante, porque ele é o elemento de construção do futuro. A gente sempre diz que uma ciência que não tenha um passado, ela não tem as bases de construção do futuro. São as escolas científicas, né? Eu tive muita sorte de ter começado numa escola científica muito importante, que foi a do professor Joaquim da Costa Ribeiro e do professor Bernardo Gross. Essa escola criou uma origem de uma área da física muito importante, que é a área da física do estado sólido, da matéria condensada, que trata dos semicondutores, dos polímeros, né, das cerâmicas. E essa área se mostrou de grande futuro, comprovado. Hoje em dia, mais de 60% de toda a física brasileira, de nível internacional, está nessa área, né? E dessa área brotaram outras áreas, né, como a nanotecnologia atual, lasers, né, a ótica, que são áreas que aqui em São Carlos são de primeiríssima qualidade, com o trabalho, por exemplo, do professor Vanderlei Banhato, né, que é um líder mundial nessa área, né. Também a engenharia de materiais, que eu tive a fortuna de propor e criar quando eu fui reitor da Universidade Federal, há mais de 35 anos atrás, se tornou uma profissão de engenharia de grande importância social e com uma grande empregabilidade. Você tem quase 100% de empregabilidade dos engenheiros de materiais que trabalham em cerâmica, semicondutores, vidros, polímeros, madeira, né? Então, o Brasil é um país de materiais, então precisava da engenharia de materiais. Então, quando eu propus isso, eu fui até criticado, porque eu estava querendo criar uma engenharia nova no Brasil que estava congelada, uma engenharia que não tinha uma visão de futuro, é uma engenharia, por assim dizer, estagnada. E então eu propus essa engenharia de materiais e eu tive a sorte de conseguir implantar isso na Universidade Federal de São Carlos. E hoje essa escola de engenharia de materiais já se ramificou pelo país inteiro e ela tem um significado no desenvolvimento brasileiro nas maiores indústrias, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia a Vale do Rio Doce, a Embraer, todas as grandes companhias que você conheça no Brasil usam materiais. Então nós temos aqui em São Carlos a engenharia de materiais e isso me orgulha muito, porque eu fui inclusive processado quando eu criei essa engenharia, porque disseram que eu, como reitor, não podia abrir o vestibular sem ordem do Conselho Federal de Educação. E eu resolvi arriscar, porque o Brasil é tão cheio de burocracia que se você às vezes não quebra a casca do ovo, você não faz a omelete. Perfeito. E foi através de desafios,
através de acreditar no futuro, muitas vezes levando como referência o passado. O Instituto de Física de São Carlos trabalha com conceitos deixados até hoje pelo Dr. Sérgio. Nós temos uma certeza, Dr. Sérgio, a ciência brasileira e o país, ele tem um futuro próspero. Certamente. O futuro da ciência no Brasil é o único que pode garantir o desenvolvimento brasileiro no mundo globalizado. Um grande amigo meu, que era um prêmio Nobel, Abdus Salam, com quem eu trabalhei 12 anos em Trieste, na Itália, como diretor do instituto que hoje leva o nome dele, Instituto Abdus Salam, ele sempre dizia, aqueles países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos que não se desenvolverem através da ciência, da tecnologia, estão fadados a ser sempre países colonizados pelos países centrais, produtores de matéria-prima e mão de obra barata. Então, essa é o grande desafio do Brasil. Sairmos dessa exportação de toneladas de soja, de toneladas de grãos, para nanogramas de pensamento e de alta tecnologia, porque é aí que está o valor do conhecimento concentrado.